Eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. E continuando com o nosso especial de Natal, hoje eu trago para vocês petiscos em forma de árvore de Natal. Mais uma maneira diferente de servir o tradicional que não pode faltar na nossa ceia de Natal. Aqueles deliciosos pasteizinhos de forno, que são ao mesmo tempo crocantes e macios e dão um toque todo especial aos petiscos de Natal. E por que não fazer eles de uma forma diferente para encantar ainda mais a nossa ceia? As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Então, vamos começar preparando a nossa massa. É bem básica e ela é feita misturando todos os ingredientes e mexendo com as mãos. Então, vamos acrescentar a farinha, a manteiga ou margarina, fica a sua escolha. Vamos colocar também o ovo, que aqui eu tenho uma gema e 2 claras, porque a outra gema se usa no final para pincelar o pastelzinho antes de colocar no forno. E para não desperdiçar, colocamos as 2 claras na receita e junto com uma gema, certo? Então, depois de colocar todos os ingredientes, dá uma misturadinha com a colher só para que eles se misturem e depois é hora de colocar a mão na massa, pois essa receita é feita totalmente com as mãos. Então, é uma receita bem simples, que não precisa de batedeira, que não precisa de nenhum outro acessório. Não tem desculpa. Quero que você faça essa receita e sirva deliciosos pastéis agora no Natal. Então, depois de misturar um pouquinho com a colher, vamos colocar a mão na massa. Você observou que eu tenho ali um copinho com água, certo? Ali tem meio copo com água morna, mas eu não vou despejar toda a água agora na massa. Essa água vai servir para dar o ponto, pois às vezes o nosso ovo é um pouco maior ou um pouco menor e isso influencia na umidade da massa. Então, nós regulamos isso com um pouquinho de água morna. Deixa o copinho com a água morna ali e, se for necessário, acrescenta um pouquinho de água à nossa massa. Normalmente eu não utilizo nem sequer o meio copo de água. É só um pouquinho mesmo para ajudar a dar uma liga e chegar mais fácil ao ponto da massa. Essa massa não tem erro e ela não leva fermento. Antes que alguém me pergunte, não, essa massa não leva fermento porque a intenção não é que ela cresça. É uma massa para ficar exatamente como foi colocada no forno. Nós vamos poder cortar no formato que desejar e não vai crescer nem alterar o formato. Então, é uma massa que não leva fermento. Então, vamos misturando a massa até chegar a este ponto, que desgruda da mão. Depois, é só colocar numa bancada com farinha e sovar um pouquinho a nossa massa. Como ela não tem fermento, ela não vai crescer, então não há necessidade de sovar muito. É só dar uma misturadinha, uma sovadinha básica, para que a nossa massa pegue o ponto, desgrude completamente da nossa mão e da nossa bancada. Esse é o ponto perfeito da nossa massa para fazermos os pasteizinhos. Ela está macia, estica com facilidade e não gruda nem na nossa mão e nem na bancada. Prontinho, bem simples, a nossa massa está pronta. Agora precisamos deixar ela um pouquinho descansando. Para isso, eu vou colocar a massa em um saquinho plástico e levar à geladeira por uns 30 minutinhos. Prontinho, nossa massa já descansou e está pronta para ser trabalhada. Porém, é Natal, então eu vou colocar um pouquinho de cor na nossa massa. Se você quiser, pode trabalhar ela assim com a coloração natural também, não tem problema, vai ficar ótimo. Mas para fazer os nossos petiscos de árvore de Natal, nossos pasteizinhos em formato de árvore de Natal, eu vou colocar algumas gotinhas do corante comestível verde na massa e vou amassar até que a nossa massa fique completamente verdinha. Assim, fica bem fácil de trabalhar a massa colorida, pois você pode fazer, inclusive, mais de uma cor na mesma massa. Não precisa colocar o corante junto com os ingredientes quando estiver preparando a massa. Basta tingir depois, amassando dessa maneira até que fique numa coloração homogênea. Nesse caso, a massa fique toda verdinha para poder fazer os nossos pasteizinhos em formato de árvore de Natal. Mas você pode fazer dessa maneira para fazer pastéis das cores que desejar. Fica muito bonito e os salgadinhos coloridos estão super na moda. Então, com a nossa massa já toda verdinha, vamos começar a montar a nossa árvore de Natal.
É bem simples de fazer e esses petiscos de árvore de Natal são uma maneira diferente de servir os tradicionais pasteizinhos de forno que se usam muito nessa época de festas. Então, vamos pegar uma porção da massa tingida de verde e vamos esticar para começar a cortar a nossa árvore de Natal. Essa massa fica super macia e estica com muita facilidade, então vai ser bem fácil de trabalhar, pois ela também não gruda nem no rolinho e nem na bancada. Não tem erro, essa massa é perfeita para moldar qualquer tipo de salgadinho, sejam eles de Natal ou não. Vamos esticar a massa numa espessura de meio centímetro para ficar bem fininha, não pode ser muito grossa, afinal de contas é um pastelzinho, então faz na medida de uma massa de pastel. E depois de esticar bem a massa, vamos cortar no formato de triângulo para fazer a nossa árvore de Natal. Mi, precisa um molde para fazer o triângulo? Não, eu faço no olhômetro mesmo e sempre dá certo. Mas se você quiser, pode recortar um triângulo de papel e usar ele como molde para ter certeza de que o seu triângulo vai ficar perfeito. Mas olha como eu faço, veja como é fácil e tente fazer sem molde mesmo, pois essa massa é bem maleável e se não ficar exatamente do mesmo tamanho, você consegue puxar para um lado, puxar para o outro e ajeitar o seu triângulo de Natal. Então, com uma espátula ou uma faca, vamos cortar no formato de triângulo a nossa massa, para depois colocarmos o recheio e fazer alguns detalhes para deixar ainda mais parecido com uma árvore de Natal. É bem simples de fazer, nós vamos precisar apenas de 2 triângulos para fazer uma arvorezinha. Então, depois de cortar o triângulo, eu vou colocar em cima de uma assadeira, aonde já vai para o forno mesmo, pois assim, quando colocar o recheio, não vamos precisar manusear a nossa árvore. Basta colocar em uma assadeira, eu gosto de usar forrada com papel manteiga, mas isso é opcional, se quiser pode colocar direto na assadeira que não tem problema. Então acomoda bem certinho o triângulo para ficar o mais parecido possível com uma árvore de Natal. E já deixa cortado um outro triângulo para fazer a outra parte da árvore. Da mesma maneira, coloca um pouquinho de farinha na bancada e vamos esticar a massa para cortar um segundo triângulo para nossa árvore de Natal. Como eu falei, eu corto no olho e sempre deu certo, mas se preferir, você pode fazer um triângulo de papel, colocar sobre a massa e cortar ao redor do triângulo. Assim, os 2 pedaços de massa vão ficar exatamente do mesmo tamanho, com certeza. Então, com os nossos triângulos já prontinhos, vamos começar a rechear a nossa árvore de Natal. Deixa um triângulo já na assadeira, que é o que vamos rechear, e o outro ali do ladinho para colocarmos por cima. Estão bem parecidinhos, né? Um pouco tortinho, mas se ajeita. Eu escolhi rechear com presunto e queijo, pois eu gosto daquele queijo derretidinho puxando quando a gente vai comer o salgado. Mas o recheio fica à sua escolha, utilize o recheio de sua preferência. Nesse caso, como estamos utilizando o presunto e o queijo cortadinho, vamos acomodando assim com as mãos mesmo, para que ele fique exatamente em cima do triângulo. Depois, é só colocar o outro triângulo por cima. Ah, claro, antes tem que colocar um toquezinho especial de orégano, pois eu acho que o orégano dá um sabor muito especial a tudo. E agora, com cuidado, vamos colocar o outro triângulo por cima. Olha como fica bem direitinho. Parece que foi cortado com molde. Essa massa ela é bem maleável, então ela se ajeita com muita facilidade. Com os 2 triângulos sobrepostos um ao outro, vamos então começar a fazer os detalhes da nossa árvore de Natal. Eu vou cortar com a espátula mesmo, você pode cortar com a espátula ou com uma faca se preferir. Fazer pequenos cortes na lateral da árvore, dos 2 lados, para fazermos um efeito como se fossem os galhos. Fazendo os cortes assim, mais ou menos do mesmo tamanho, também vai no olho, não precisa medir. Se você quiser, pode utilizar alguma coisa para medir. E depois vamos girar essas partezinhas cortadas, para deixar o presunto e o queijo viradinho para cima, aparecendo. Assim vai dar um efeito ainda mais bonito no nosso salgadinho de árvore de Natal. É bem simples, basta segurar o pedacinho que cortou e girar para que ele fique com o recheio para cima. Dá um efeito mais bonito. Eu fiz o triângulo um pouco pequeno, pois o meu espaço aqui é limitado, mas se você fizer triângulos maiores, fica ainda mais fácil de trabalhar a árvore de Natal, virando as pontinhas, pois ele fica um pouco mais largo
o espacinho entre elas e fica mais fácil de fazer essa voltinha. Mas assim pequenininho dá super certo também. Está prontinho. Levamos ao forno 180 graus por 25 minutos ou, dependendo da temperatura do seu forno, o tempo que precisar para que ele fique levemente douradinho embaixo e verdezinho por cima. E aqui está o nosso petisco de árvore de Natal, uma maneira diferente de você servir pasteizinhos de forno. E olha como fica delicioso com esse queijo puxando e derretendo. Eu gosto muito de salgados com queijo, pois esse efeito do queijo assim puxando e derretendo dá ainda mais sabor ao nosso salgadinho. Espero que tenham gostado e não sai daí sem se inscrever no canal, pois esse especial de Natal ainda tem muita coisa boa para trazer para você. Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois tudo que é bom merece ser compartilhado. E compartilhando, você me ajuda a ensinar mais pessoas essas receitas maravilhosas. Faz esses petiscos para o Natal e depois me conta o que a família achou. A aula de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.